Meu amigo, o Lula foi completamente ignorado pelo Trump no G7. Feio, meu amigo. Aqui tá o Lula que foi lá pro G7 só para tentar encontrar com o Trump, né? Ele foi convidado pelo Macron, chegou mais cedo, ele foi mais cedo lá pro G7 para tentar uma chance de encontrar com o Trump, não sei o que lá. E olha só, durante a foto da família aqui, né, que é aquela foto em que bota todo mundo junto ali, o Trump e o Lula nem se falaram. O Trump nem olhou pro lado do Lula. O Lula ficou tentando falar com o Trump nem olhou pro lado do Lula. E o pior, meu amigo, a foto final, aquele aqui, ó, o Lula olhando pro Trump aqui e do cantinho aqui, o Lula quase expulso da foto aqui, quase do lado de lá, mais um pouquinho. Se o fotógrafo mexe pra cá um pouquinho, o Lula fica fora da foto. Que vergonha, meu amigo, eu vou te falar uma coisa. A situação parece estar complicada, a ponto de que a Malu Gaspar já está dando desculpa. Não porque o Lula não queria mesmo encontrar com o Trump, não porque ele foi lá, mas ele não queria tanto encontrar com o Trump assim, não, porque não faz diferença para ele, não queria mesmo falar com o Trump. Se já começou com esse papo, meu amigo, é porque não deu certo mesmo, não vai ter encontro, né? Porque lembra, o Lula chegou mais cedo ao G7 para encontrar com o Trump. Ele foi mais cedo, ele queria muito encontrar com o Trump. Só que ele foi totalmente ignorado pelo Trump. Vamos entender esse caso aqui, porque, cara, putz grila, muito triste, cara. Eu sou Peter Turguniev, esse é o Ancapso. Eu tô gravando essa matéria no dia 16 de junho de 2026, por volta do meio-dia. E essas notícias foram sugeridas por Mr. Lambda, Bissunga e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então é isso aí, galera. Tá rolando o G7 lá na França. Hoje é o segundo dia, já estamos no final do segundo dia. Lembra que eu tô gravando isso por volta do meio-dia, horário do Brasil, mas já são 5 horas, 6 horas da tarde lá na França. Já tá acabando o segundo dia do encontro, né? O encontro são 3 dias, ainda tem amanhã ainda. Não, e tem hoje à noite também, né? Tem às vezes evento à noite também, pode ser que eles consigam se encontrar à noite lá. Mas a situação parece que não tá boa pro Lula não, tá? O Lula queria se encontrar com o Trump com muita força para fazer uma foto, não porque vai ser a arma secreta do Lula contra o Flávio Bolsonaro. Não, porque a nova dor de cabeça que Lula pode encomendar para a campanha do Flávio Bolsonaro, porque ele pode se encontrar com o Trump, não sei o que lá, o cara tá tudo planejado e não conseguiu nada, meu amigo. Que coisa feia aqui, ó. Essa foto aqui é o único ponto que não tinha como escapar, os dois iam estar perto ali, né? Se o Lula quisesse mesmo uma foto com o Trump, o momento era aquele, né? E não conseguiu, aparentemente não teve chance, não saiu do zero, tá? Aqui, ó, o presidente Lula não interagiu com o presidente dos Estados Unidos, Trump. Não é que ele não interagiu. O Trump ignorou o Lula. É diferente, tá, Igor Gadelha? São coisas diferentes, né? Uma coisa é o Lula não tentar nada. O Lula tentou. Aqui, a foto aqui pega o cara, que o Lula olhando pro Trump aqui, o Lula de frente olhando pro Trump aqui, todo mundo olhando pra frente para tirar foto, o Lula olhando pro Trump. Mas o Trump ignorou o Lula, né? Evidentemente. Cara, que coisa feia, bicho. Tem aqui a imagem também, aqui, ó. Mostrando a imagem, chega aqui o Lula com o Macron e não sei o que lá, cumprimenta o pessoal e não sei o que. Os esquerdistas, lógico, cumprimentaram o Lula, não tem o que dizer, né? Tá o Trump aqui conversando com outro pessoal ali também, e não sei o que lá, e o Lula chega ali perto, fala com o Keir Starmer e coisa e tal. E aí vai chegar perto do Trump aqui, não sei o que lá, tá o pessoal conversando com o Trump, não sei o que, né? O Lula queria chegar, só que aí tá todo mundo em torno do Trump aqui, o Lula atravessa todo mundo aqui, o pessoal protegendo ele ali, o Lula ficou lá do outro lado. Botaram o Lula lá do outro lado, escondido lá no outro canto lá, né? O Lula tentando chegar perto do Trump, o Lula chegando para perto do Trump aqui, tentando chegar perto do Trump, né? Acabou que não chegou em lugar nenhum no final das contas, né? O Macron falando com o Trump para conversar com o Lula. Não, Trump, vamos conversar com o Lula, não sei o que lá e coisa e tal. Vamos lá, Trump. O Trump ficou no meio do caminho. O Macron querendo organizar o negócio lá. O Trump passou do lado do Lula lá e coisa e tal, ignorou o Lula completamente, cumprimentou a mulher do Japão e não sei o que lá. Aí organizaram a foto toda aqui, não teve nada, não teve encontro do Lula com o Trump nessa história, né? Aqui, no final fizeram a organização aqui, tá todo mundo ali, tá o Keir Starmer, tá o pessoal todo aqui, o Lula lá no cantinho, né? O Lula tentando falar com o Trump, o Lula tentando chegar perto do Trump, mas não conseguiu, não teve essa, né?
todo mundo ali e pronto, e acabou a foto. Sempre o Lula virado. Olha só, não é só naquela foto não que tá o Lula virado em direção ao Trump, não, cara. O tempo todo tá o Lula virado em direção ao Trump ali naquele negócio. E aqui, e acabou a foto ficando exatamente desse jeito. Essa aqui foi a foto oficial, foi publicada pelo Narendra Modi, né, da Índia, que tá lá. Mas tá o Lula aqui olhando pro lado do Trump. Aqui. O tempo todo o Lula olhando pro lado do Trump, mas o Trump não deu bola pro Lula. Não teve jeito. Eu te falar, né? É um anão diplomático mesmo, cara. É uma tristeza isso, né? Bom, as reuniões tiveram, teve um monte de reunião, tá? O Zelensky, que em tese não é nem convidado do G7, tava lá, teve reunião com o Trump e coisa e tal, conversou com os países do G7 todos lá, teve muita reunião lá nesse negócio, todo o acordo com isso daqui, né? Aí cara, a situação tá tão feia, tão vexaminosa, que a Malu Gaspar botou uma coluna que diz, não, o Lula não queria mesmo encontrar com o Trump, não. Como não queria, Malu Gaspar? Aqui o Lula aguarda o encontro com o Trump durante o G7, mas não tem agenda confirmada. O Lula vai chegar mais cedo para o G7 para encontrar com o Trump. Não, o encontro com o Trump é a grande arma do Lula contra Flávio Bolsonaro. Como não queria, porra? Lógico que queria encontrar com o Trump, porra. Não conseguiu, é isso que você está falando, né? Aqui, ó. O presidente brasileiro até pretende tentar um encontro fortuito com o americano, mas preferiu não insistir numa agenda formal. Não, a agenda formal já estava descartada desde o início, tá? O Trump já disse que não ia ter agenda formal nenhuma, né? O Lula desistiu de tentar alguma coisa. Olha só, a decisão do Lula de embarcar para a França para a reunião dos países do G7 sem pedir oficialmente nenhum encontro com o Trump obedeceu a um cálculo de redução de danos. Não, obedeceu a um cálculo de que não vai ter jeito, cara, não vai conseguir ter um encontro aqui, ó. Esse que foi o cálculo que o Lula fez, né? Aliados próximos, Lula explicou os motivos pelo qual ele concluiu que não seria uma boa pedir uma reunião com o Trump a essa altura do campeonato, né? Não porque a taxa de 25% e mais 12%, não sei o que lá, houve também uma decisão de classificar o primeiro comando da capital e o comando vermelho como organizações terroristas e coisa e tal. O primeiro motivo para Lula não insistir com o Trump é que ele não teria nada de novo para dizer ao americano. O Lula se encontrou com o Trump recentemente e não conseguiu nada de positivo, estava com uma cara feia pra caramba, né? Ambos já tiveram uma reunião conjunta com ministros brasileiros e auxiliares de Trump há apenas 5 semanas e acertaram um calendário de conversas bilaterais e não sei o que lá. Outra razão é que para o presidente brasileiro o governo americano é uma bagunça, dividido em facções, com opiniões diferentes e coisa tal. Não, Lula, o problema todo é o seguinte, você não obedece às coisas que foram combinadas, né? O governo brasileiro é uma bagunça, né? O Lula quer dizer para o pessoal que não, que os americanos que são uma bagunça, não, é o Brasil que é uma bagunça, evidentemente, né? E que nesse cenário seria perda de tempo se esforçar para uma agenda formal. Caralho, um monte de desculpa. O Lula tentou e não conseguiu. Lula, fala a verdade, Lula. Tu tentou e não conseguiu, porra. É esse que é o pronto, né? E ele não quer sofrer um novo desgaste caso o presidente dos Estados Unidos combine uma coisa e faça outra, como já aconteceu. Não, quem combinou uma coisa e fez outra foi você, né, Lula? Aqui, ó, para o Lula, o que é possível fazer está sendo feito pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o Márcio Elias Rosa. Então por que você foi para o G7, Lula? Porque olha só, toda a notícias do G7 que estavam acontecendo nos últimos dias era não porque o Lula vai se encontrar com o Trump, que vai se encontrar com o Trump. Aí agora eles viram que não vai rolar, né? Que o cara foi esnobado pelo Trump. Aí vem a Malu Gaspar dizer que não, ele não queria mesmo. Não, no final das contas ele não queria encontrar com o Trump, não. Então foi fazer o que na porra do G7, pô? Foi cedo, o Lula chegou cedo, pegou um voo mais cedo para chegar no G7, para tentar encontrar com o Trump, para tentar encurralar o Trump em algum lugar lá, e não conseguiu. Aqui, o Lula estava contando com isso, ia ser uma arma para a contra-campanha do Flávio Bolsonaro, a nova dor de cabeça que Lula pode encomendar para a campanha de Flávio Bolsonaro, porque em viagem internacional o presidente Lula pode encomendar nos próximos dias uma dor de cabeça para a campanha do Flávio Bolsonaro. O petista desembarcou na França, onde participará da reunião do G7, e não sei o que lá, com o avanço das conversas, cresceu a expectativa para que Lula e Trump tenham uma reunião bilateral nessa semana, que poderia deflagrar um acordo entre os dois para que o governo americano recuasse ou amenizasse os termos do novo tarifaço aos produtos brasileiros. O Lula estava contando com isso como uma arma contra o Flávio Bolsonaro, meu amigo, e não teve nada, a ponto da Malu Gaspar agora ver, não, ele não queria. Porque aqui, ó, segundo o levantamento da Quaest, 47% dos entrevistados responderam que Lula representa melhor o patriotismo e o discurso de defesa do Brasil, enquanto 37% atribuíram a Flávio, não sei o que lá.
eu estou querendo dizer aqui que o tarifaço do Trump, né, ajuda o Lula e não o Flávio Bolsonaro. O que é uma ilusão, cara, porque na verdade não teve tarifaço nenhum ainda, né? O tarifaço vai ser decidido pelo Trump em julho, né? E não teve nada decidido ainda. O que teve foi um relatório da relação comercial do escritório comercial americano recomendando um tarifaço. Aliás, 2 tarifaços, né? Um de 25% por conta da censura do Alexandre de Moraes e por conta do Toffoli abrir mão da luta contra a corrupção, né? E um outro de 12,5% por conta de trabalho escravo, né? Por conta de trabalho forçado no Brasil, que o governo Lula, em 2 ocasiões, contra a JBS e contra a BID, né, 2 empresas que são amigas do governo Lula, o governo Lula decidiu não classificar na lista de trabalho escravo, não sei o que lá, e com isso piorou a situação do Brasil. O Brasil não está combatendo o trabalho forçado na visão dos americanos, né? Então é isso daí. Segundo o levantamento, 47 dos entrevistados disseram que Lula representa melhor. O Lula está dizendo agora que não, eu não queria encontrar com o Trump mesmo porque na pesquisa da Quaest estava falando umas baboseiras lá, então eu vou acreditar na pesquisa da Quaest. Meu amigo, é lógico que você queria encontrar com o Trump, meu amigo. Tudo que você falou nas últimas semanas foi para se encontrar com o Trump. Você foi mais cedo para o G7, você estava contando com isso como uma arma de campanha, né? É lógico que ele queria. Só que ele está vendo que não vai conseguir. Aí, não queria mesmo. Raposa e as uvas, conhece essa fábula da raposa e das uvas? Não queria as uvas mesmo, não queria isso mesmo, né? Aqui, ó, isso não quer dizer que Lula não gostaria de ter uma palavrinha com Trump durante o encontro se surgir oportunidade, mas aí seria uma reunião rápida e eventual, sem criar expectativas que podem ser frustradas, nem risco à imagem do brasileiro. Não, meu amigo, o risco já aconteceu, bicho. O risco à imagem do brasileiro já tá aqui, a vergonha do Trump passando pelo Lula, ignorando o Lula completamente e pronto, né? Isso a imagem do brasileiro já ficou arranhada. Aliás, a imagem do Brasil já está arranhada desde 2022, quando um grupo de idiotas decidiu fazer o L aqui e botar esse pinguço corrupto na presidência do Brasil, né? Até a BBC está aqui, ó. O risco de Lula ficar escanteado no G7 em meio ao foco em crises globais e embate entre Trump e a Europa. É o que eu falei para vocês. O Lula está indo lá não porque tem que resolver o problema do Trump com o Brasil. Meu amigo, a Europa tem um monte de problema com o Trump, cara. A crise na Ucrânia, no Irã, um monte de problemas globais realmente importantes. O Trump está cagando pro Lula e faz muito bem nesse aspecto, né? Por 2 motivos. Primeiro, porque o Brasil é menos importante em relação a essas coisas. Segundo, porque o Lula só fica até o final desse ano, então o Lula não interessa, o que importa é negociar com o Flávio Bolsonaro, e o Trump já abriu essa linha de conversa, é isso que importa para os Estados Unidos mesmo, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.